Muito boa noite, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, trazendo o estudo da Bíblia, né? A nossa leitura hoje foi Mateus capítulo 11, versículo 7, onde Jesus dá o testemunho sobre João, onde ele diz mais uma vez, né, que João é Elias, que todos esperavam que viesse, porém esperavam que viesse descendo dos céus com o mesmo corpo que ele tinha, né? E João nada mais era do que a reencarnação do profeta Elias, que veio na frente para preparar o solo, né, para nosso Senhor Jesus. O que ele diz assim? Desde os tempos de João Batista, o céu é tomado pelos esforços da mudança no planeta, né? Enviastes o João para preparar o solo para nosso Senhor Jesus. Então eu te digo que João é o Elias que vocês viram e não acreditaram. Então ele fala mais uma vez: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouçam. Muitas vezes Jesus falou isso na Bíblia, né? Tem muitas vezes essa expressão na Bíblia: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouçam, quem tiver olhos de ver, que veja. Porque muitas coisas que eram faladas, né, não se entendiam, ou passava despercebido, né? O ouvido não captava a mensagem real. E aqui nessa passagem, Jesus diz que a promessa era que viria na frente um mensageiro para preparar o solo para que depois viesse Jesus. Boa noite. Para que depois viesse o profeta, né, prometido. Então João pergunta para Jesus: você é o profeta prometido? É você aquele que tanto esperamos? E Jesus diz assim: observe os meus atos e as minhas obras e tire as suas próprias conclusões. Então, um homem, né, não se conhece somente pelas suas palavras, mas principalmente pelas suas obras, pelas suas atitudes, por aquilo que ele nos ensina. Não que as palavras de Jesus, né, não fosse uma obra-prima, porque ele estava sempre nos dizendo exatamente o que a gente precisava fazer para viver em paz na Terra, né, para viver bem, para que as coisas fluíssem de uma forma positiva para todos. E sempre dizendo: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouçam, né? Preste atenção nas coisas que estão sendo ditas, preste atenção nas obras que estão acontecendo em frente aos seus olhos. E é só isso que a gente precisa fazer. É só compreender o poder da palavra de Deus, né? Da palavra de Jesus, dos seus atos e das seus feitos, assim, né? Das suas atitudes grandiosas. A oração, né? A oração que ele nos ensinou a nos dirigir ao Pai, clamar, né? Por alguém que precisa, clamar por nós mesmos. Inclusive, agora mesmo a gente estava conversando aqui sobre a questão do furacão lá na Flórida, que foi ruim, foi terrível, foi muito feio, né? Mas que a expectativa é que fosse pior, é que as coisas acontecessem pior do que foi. E eu acredito, eu tenho certeza que não foi pior por conta das orações, né? Porque as pessoas têm muita fé, as pessoas acreditam, né, que Deus tem o poder de intervir. Eu mesmo, desde que fiquei sabendo
desse furacão se aproximando lá, fiz minhas orações pedindo a Deus, né, pedindo aos nossos orixás que, se pudesse interferir, não poderiam interferir, mas amenizar, sim, né? Se a fé move montanha, por que não poderia amenizar um furacão? Então, eu acredito que muitas e muitas, milhares de pessoas devem ter orado nessa mesma intenção, e aconteceu que amenizou, né? Foi horrível, mas ainda poderia ter sido pior. Assim como tudo, né? Na nossa vida, às vezes acontecem coisas que não são muito agradáveis, não são muito legais, e ainda a gente fica chateado, mas quando a gente para perceber, essas coisas poderiam ter sido pior, né? Poderia ter sido de outra forma, mais desagradável ou mais dolorida ainda, né? Porque próprias palavras de Jesus dizia: comigo o teu fardo é mais leve e o teu jugo é mais suave. Então, quando a gente acredita, quando a gente se entrega, quando a gente tem certeza, né, do poder divino sobre nós, a gente não vai deixar de sofrer, a gente não vai deixar de ter problemas, a gente não vai deixar de ter preocupações, privações, né? Mas com certeza tudo isso será amenizado dentro do nosso merecimento. Porque Deus sabe o que a gente precisa. Cada um de nós, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E se a gente pedir, né, a sua misericórdia, Ele vai dar. E aí tu olha para trás e percebe assim, nossa, foi difícil, mas realmente, né, se tivesse acontecido isso ou aquilo outro, teria sido pior. Então, que bom que foi desse jeito. Foi difícil? Foi, mas poderia ter sido pior. E é em tudo na nossa vida. Quando Jesus falou que João veio na frente, né, anunciar a chegada de Jesus, ele veio com uma fé, né, com uma grandeza tão forte assim, que ele tinha certeza da sua missão, de vir pregar, né, os ensinamentos que ele também deixou, para preparar o povo para compreender o que Jesus vinha trazer. Porque a população da Terra naquela época era muito embrutecida, né? Não que hoje a gente seja grande coisa, né? Mas a gente já deu uma melhoradinha, já não estamos mais tão embrutecidos como naquele período que Jesus chegou no planeta. E se ele chegasse sozinho, assim, como eu vi uma expressão, acho que ontem de manhã, se ele chegasse sozinho de supetão, ele não conseguiria fazer o que ele fez, né? Porque ele ia encontrar uma atmosfera ainda mais pesada. Então vieram vários espíritos preparando o terreno para ele, né? Vieram José, Maria, Isabel, né? Santana, né? A mãe de Maria, todos espíritos elevadíssimos, já para dar uma amenizada na atmosfera terrestre, o próprio João Batista, para dar uma amenizada nessa atmosfera terrestre, para que quando ele chegasse ele conseguisse concluir a sua obra. Uma obra tão rápida, muito rápida, 33 anos a sua passagem na Terra, 3 anos de pregação firme, assim, né, forte, porque na verdade ele pregava desde os 11 anos. Ele falava entre os adultos desde os 11 anos, mas foram 3 anos que ele entrou na cidade e aí bastou para que ele fosse morto. E se não tivesse essa preparação, ele não conseguiria chegar até o final. Por isso que tudo que a gente faz na nossa vida sempre tem que ter um preparo, né? Tem que ter um suporte, tem que ter uma fé, né, de que as coisas vão dar certo.
Tu não pode chegar construindo uma casa solta sobre a terra, sobre a areia. Primeiro tu tem que fazer a preparação, tem que fazer a fundação, né? Um alicerce forte, para que depois então tu consiga construir aquela casa e ela fique firme. Porque se tu chegar querendo só colocar os tijolos ali em cima da areia, ela vai cair, né? Tu não pode querer que a tua fé, que a tua crença seja assim fundamentada no nada, porque não vai durar, não vai ficar muito tempo naquela religião, ou naquela seita, ou enfim. Porque se tu simplesmente entrar sem ter o conhecimento, sem ter construído os teus alicerces, vai ruir, né? E é para isso que se prepara o solo para o plantio, né? Se tu jogar semente num solo áspero, duro, ela não vai brotar do jeito que é necessário. Primeiro tu precisa preparar a terra, precisa revolver, fazer com que ela fique macia, colocar adubo, né? Aí depois que ela está bem preparada, aí tu pode fazer o plantio. Então tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ter uma preparação. Alguém tem que vir antes, né, fazendo a sua parte, preparando para que depois tu conclua a tua, né? Primeiro vem aquele que prepara a terra, depois vem aquele que semeia, aí depois vem aquele que cuida das plantas, depois vem aquele que colhe, né? Cada um fazendo a sua parte. E assim foi com João Batista, com Jesus, com os apóstolos, e até hoje a gente vem tentando, né, colher os frutos que ele deixou, pegando essa semente para tentar semear mais um pouco, porque eles prepararam o solo para nós. E a gente vai seguindo adiante, né, levando em frente todos os ensinamentos que eles nos deixaram. Então, cada um, né, desses pensadores, desses profetas que estão na Bíblia, eles fizeram parte de toda essa preparação do solo, fizeram parte, alguns já fizeram parte da colheita do que Jesus plantou, e nós seguimos em frente colhendo, né, esses frutos. Quando nós temos ouvidos de ouvir, quando nós conseguimos compreender aquilo que ele está trazendo para nós até hoje, né? Aquilo tudo que eles deixaram e que eles nos trazem até hoje. Quando nós colocamos os nossos ouvidos, né, para prestar atenção nas coisas, a gente consegue colher os frutos que Jesus plantou na terra. Então hoje nós vamos ter a presença do seu João Antônio, seu 7 estradas, 7 encruzilhada, para concluir mais um pouco, né, à noite, mais um pouco dessa explicação sobre a preparação do solo, a fertilização do solo, né? Aqueles que vêm na nossa frente para preparar o caminho. Nosso caso, quem veio na nossa frente para preparar o caminho foi a nossa mãe, né? Que veio arrumando o solo para nós. E aí hoje cada um de nós está colhendo do nosso jeitinho, mas tenho certeza que o plantio dela foi bem feito para que a gente possa estar colhendo os frutos e plantando para as futuras gerações. Um salve para os filhos. Então,
mais uma vez, né? Os filhos estão aqui para falar sobre a passagem de nosso Senhor Jesus na Terra. Que se a gente viver 1000 anos a gente terá estudo para aprender com nosso Senhor Jesus. Mesmo aquela lição que já foi dada, a gente vai estudar ela e vai aprender outra coisa. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente tu ler uma vez e tu falar uma vez sobre aquele ensinamento. Sempre vai ter uma palavra que vai ser renovada. Assim como a filha falou aqui, que foi falado sobre a reencarnação de Elias novamente, né? Esse livro de Mateus na Bíblia fala algumas vezes sobre reencarnação, especialmente a reencarnação de Elias, que era João Batista. Jesus fala: Elias veio e não os reconheceram. Estão esperando ele até hoje e ele já fez o seu trabalho. Elias veio e fizeram dele o que quiseram, né? Mataram, esquartejaram, decapitaram sua cabeça, desrespeitaram um grande ser, assim como desrespeitaram Jesus. Posso dizer, assim como desrespeitamos, né? Porque nós também temos a nossa parcela de responsabilidade nessa história. Porque nós não éramos espíritos evoluídos naquele período. Estávamos todos querendo ver o barco afundar. Enquanto Jesus dizia: joga a tua rede que os peixes virão, nós estávamos lá dizendo: afunda barco e morra tudo, acabe com isso. Mas a bondade divina, ela não tem limite. Ela não acaba em lugar nenhum. Ela vai sempre. A bondade divina, meus irmãos, se vocês tivessem ideia, vocês largavam tudo, só para seguir os ensinamentos de Jesus e para fazer as obras do Criador. Não pensaria mais nada. Porque Ele não se importa com o que você é. Ele não se importa com o que você fez. Ele não se importa se você esquartejou João Batista, se você crucificou Jesus. Ele não se importa. Ele quer que você aprenda com seus erros e não volte a errar. O Criador é uma bondade infinita. Ele jamais permitiria que seus filhos sofressem se não fosse pelas nossas próprias ações. Então a dor e o sofrimento, ela vem a nós pelas nossas próprias ações, para nos ensinar a sermos melhor. E a dor física dos mártires que pela terra passam, elas vêm para nos ensinar de que somos capazes de suportar e ainda assim confiar.
percebermos cada um daqueles que sofreram, né, abusos do seu corpo físico, sem se revoltar, todos deixaram grandes lições. Todos deixaram grandes lições. Porque a dor física nada se compara com a dor espiritual. Quando conseguimos entender que a dor física, ela é como uma chama que nos aquece e nos transmuta para sermos melhores, para chegarmos no mundo espiritual regenerados, recuperados dos nossos erros. Quando percebermos que a dor é uma parceira de viagem, é uma companheira que nos liberta das nossas más tendências. Então, por isso que vemos, né, grandes seres iluminadíssimos passando por dores físicas. E ainda assim não entendemos. E ainda assim não paramos para prestar atenção. Por quê? Por que que os melhores seres que já pisaram nesse planeta passaram por tamanhas dores físicas? Assassinatos, agressões, torturas, prisões. Grandes seres. Busquem na história a quantidade de seres iluminados que padeceram o seu físico, mas não se entregaram ao espírito. Não entregaram o seu espírito para as sombras. Quantos deles tiveram a oportunidade de pedir clemência para as sombras e não pediram? Sabiam que a luz estava lhe dando força e que quando apagasse a chama da existência terrena, estariam livres pela luz. Enquanto que muitos de nós não suportam uma unha quebrada, um arranhão, né? Muitos de nós não suportam quase que nenhuma dor física. Talvez nos entregássemos às sombras para nos livrarmos das dores físicas. Como devemos saber, né? Porque hoje em dia já não é mais tão comum ver as pessoas serem crucificadas, né? Esquartejadas ou presas por professarem uma fé, apesar que guerreiam ainda, né? Por conta da sua fé. Mas esse já é uma outra questão.
enquanto não compreenderem que todos somos um e que os irmãos são diferentes, mesmo sendo a mesma coisa, e que precisamos respeitar essas diferenças, as guerras acontecerão. Neste planeta elas estão por um fio para se extinguir, mas continuarão acontecendo em outros para aqueles irmãos que não aceitam as mudanças, as reformas planetárias. Para aqueles que não conseguiram compreender a magnitude que foi a passagem de Cristo na Terra. Assim como outros, a passagem de Krishna, de Buda, de tantos irmãos extraterrestres que habitaram o planeta e hoje são conhecidos como deuses em outras civilizações, que vieram trazer também iluminação para o planeta. Não compreenderam a magnitude desses seres, se proporem a estar nesse planeta e nos abençoar com a sua luz. Seres que não precisariam abrir a boca para falar, porque só a luz que irradiam já é suficiente para nos dar todo o ensinamento que precisamos. Poderiam simplesmente olhar nos nossos olhos e nos transmitir todo o ensinamento. Mas não, se submeteram a entrar num corpo físico embrutecido, pesado, para que nós olhássemos para eles como se fosse olhando para nós, para que convivêssemos com eles como irmãos, não como deuses. Se sujeitaram a nos mostrar o caminho, segurando na nossa mão, do nosso lado. E ainda assim, todos esses anos se passaram e nós ainda estamos aqui falando as mesmas coisas, lendo os mesmos versículos, onde ele diz: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quantas outras vezes precisaremos que alguém nos diga: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça? Porque eu estou falando, eu estou dizendo o que precisa ser feito. Aguce os seus ouvidos para que possam ouvir. E quando vocês conseguiram ouvir com o coração, então estarão no caminho certo, no caminho da vitória. Quando vocês se proporem a trocar de vida, trocar de atitude, de rumo, dar importância para aquilo que realmente importa, deixar
como é que se fala? A procrastinação, né? Eu vou fazer depois. Quando eu me aposentar, eu farei. Não é? Ou hoje eu não vou porque estou cansado. Quando perceber o que é importante de verdade e fizer, já estará dando um passo à sua evolução. Porque as coisas que a vida nos apresenta não é por acaso. As situações que a vida nos apresenta, que precisamos cumprir com elas, é porque está na nossa carta. É porque a gente se comprometeu com isso. Não é para deixar para depois. É para ser feito. Vai e faça o certo. Vai e não erre mais. Busque na sua consciência o que é necessário ser feito. Qual é o estudo que eu preciso aprender? Qual é a lição que eu vou receber da minha vida? Quem eu preciso ajudar com essa lição? Por que as coisas aconteceram para mim dessa forma? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouçam. Hoje, os filhos têm outro ditado. Para bom entendedor, meias palavras bastam. É a mesma coisa que Jesus quis dizer. Se você sabe aonde o calo apertou, então você sabe o que você precisa fazer. Colocar um curativo, colocar um remédio e seguir em frente. Fazer o que tem que ser feito. Não esperar que os outros façam. Não deixar que os outros façam a nossa parte. Porque se a parte veio para mim, eu preciso fazer. E o caminho melhor é esse. Compreender o que Jesus nos ensinou e aproveitar ao máximo as oportunidades que se apresentam na nossa vida. O máximo. Ajudar o máximo de pessoas possíveis. Porque ajudar é muito melhor para quem ajuda do que para quem é ajudado. Muitas vezes se perguntam por que aquelas pessoas estão lá fazendo, aquela ajuda para os outros, ou servindo um alimento, ou fazendo uma oração, ou dando uma palestra, ou sendo voluntários em alguns trabalhos. Por que estão lá se podiam estar em casa descansando? Porque aquilo ali é o alimento da sua alma. Não é porque não tem mais o que fazer. É porque aquilo ali alimenta a alma. Aqueles ali ouviram o que Jesus falou e estão cumprindo direitinho com a sua missão. De fazer o bem sem olhar a quem. Então que cada um dos meus filhos que possam estar ouvindo possa se perceber dentro da missão que apareceu para si. E se ela apareceu, é porque você consegue fazer. Você consegue, você é capaz. Então vá e faça. E agradeça ao Criador a oportunidade que te deu de ter uma missão para cumprir. E que o nosso Senhor Jesus
derrame das suas bênçãos sobre os meus irmãos, iluminando a cada um, abençoando e protegendo. Um salve a todos. E uma boa noite a todos e até a próxima semana.